Olá pessoal, mais um vídeo aí pro nosso canal PB Data Trader, tá? Nesse vídeo de hoje aqui eu vim trazer para vocês um estudo aqui que eu fiz, tá? Que é o over limit após 70 minutos, ok? Como é que funciona esse painel aqui, né? Tá? Então aqui a gente tem do lado aqui todos os países, né? Todos não, mas são cerca de 40 países aqui, tá? Que eu dividi, tá? Então se você for abrindo aqui o menu de cada país, você tem os campeonatos, né? De cada país, você tem aqui ao todo nesse painel, nesse banco de dados aqui que eu criei, foram 152.472 jogos, tá? Temos dados aqui de alguns campeonatos desde 2006 aqui, tá? Não todos, né? A maioria eu acho que deve estar a partir de 2013, ok? Então a gente consegue, já mostrando para vocês aqui, fazer um filtro, por exemplo, por temporada, né? Se eu quiser. Consigo também fazer um filtro por país. Então, aqui por exemplo, só quero ver os jogos do Campeonato Brasileiro, né? São 7.282 jogos. Aí ele só vai mostrar aqui as temporadas que tem do Campeonato do Brasil, ok? Você consegue vir aqui, ó, eu só quero filtrar, por exemplo, os jogos da Série A. Você consegue fazer esse filtro, tá? Então o que mostra esses gráficos? Aqui, ó, o total de over limit, tá? Então aqui tem o que está em azul significa que saíram gols após os 70 minutos. O que está em vermelho, que não saíram gols após os 70 minutos, ok? E aqui você tem um gráfico de porcentagem de over limit sim por ano e mês, né, no caso, né? Então de 2013, né? Então você vai ver aqui, por exemplo, você vai correndo aqui, você vai vendo como que se comportou ao longo de todo o tempo o Campeonato Brasileiro, né? Então você vê que ele, em alguns momentos, ele mantém uma estabilidade, né? Próximo da média geral dele, que é de 50%, tá? Só que alguns picos, tá? Às vezes pode ser porque tem poucos jogos, né? Então tem que ser avaliado isso aí, logicamente, né? Mas aqui você consegue ter uma boa visão, né? Se o campeonato é um campeonato bom para se trabalhar no over limit, né? Após 70 minutos, ou não, se é um campeonato que saem poucos gols, né? Então você consegue fazer isso aí de uma forma bem rápida aí, tá? Então aqui eu vou remover os filtros, né? Aqui nesse menuzinho você remove, volta para a tela principal. Aqui você consegue fazer, por exemplo, buscas por time. Então, por exemplo, aqui você pode vir, só que aqui vai ter times de todo o mundo, né? Então ideal que você filtre. Então, por exemplo, vamos filtrar aqui, por exemplo, a Argentina. Então eu quero pegar o Boca Juniors. Eu posso vir aqui na Argentina e daí eu venho aqui e procuro aqui, ó, Boca Juniors. Ok, aqui, o Boca Juniors. Então, eu quero ver o Boca jogando em casa. Qual que é a média dele? Jogando em casa, o Boca tem uma média de 56,58% dos jogos batem o over limit após 70 minutos. Legal. E aqui você tem uma evolução do gráfico ao longo de toda a história dele, né? Ok? Então, ao todo foram 76 jogos que foram coletados do Boca Juniors, tá? O que mais que a gente tem aqui? Então, vou filtrar novamente. Consigo fazer isso também com o time visitante, tá? Beleza? E eu consigo fazer uma busca aqui rápida. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira pegar o Borussia. Por exemplo, aqui, ó, Borussia como mandante. Aí eu fiz a busca, ele vai me trazer aqui, ó, 3 Borussias, né? Aqui provavelmente tem o Mönchengladbach, o Dortmund, e provavelmente esse Borussia deve ser de algum outro campeonato menor aí, talvez Liga 3, terceira liga, tá vendo? Então eu quero só do Dortmund, então selecionei só o Dortmund, por 238 jogos. Como mandante, ele tem uma média de 59,24% dos jogos que saem gols após 70 minutos. Legal. Eu quero ver o Borussia contra o Bayern, por exemplo. Então, Borussia versus Bayern. Na história, desde que eu peguei, né, são 14 jogos. Então você vê aqui que não é um jogo, apesar de ser 2 times overs, você não tem uma média tão grande, né, de sair gols após 70 minutos. Né? 42% saíram e 57% não saíram. Né? Logicamente são poucos jogos, tá? Não dá para tomar uma base sobre isso, né? Então, legal, vamos filtrar aqui novamente, tá? Bom, além da busca por time, busca por
visitante, você tem uma outra busca, algumas possibilidades de filtros aqui que bem interessantes. Por exemplo, eu quero times points, né? Eu quero time que, sei lá, tem a média de 2 pontos jogando em casa, ou seja, são times muito fortes em casa, né? Então, esses times têm média de 55,62. Aí você pode filtrar o campeonato, você pode filtrar por time, você pode fazer o que você quiser aqui, entendeu? Então, beleza, filtrei aqui. Ao mesmo tempo, eu quero verificar, por exemplo, vamos tirar aqui de novo, limpar os filtros de novo, né? Limpei os filtros. Eu quero verificar por gols. Porcentagem, por exemplo, a porcentagem do confronto, 50%, será que interfere? Então, só quero jogos que tenham média de 50% de over 2,5 FT. Ou seja, já é uma média considerada boa, assim, um jogo over, né? Será que mexe na média geral? Vai de 54 para 56. Não mexe tanto assim, tá? Então, a gente começa a ver que fatores realmente, índices, todos, uma coisa interessante de observar é que todos esses índices são índices pré-live, né? São dados históricos, então não tem nada de comportamento aqui. Se você adicionar o comportamento da partida, uma leitura de jogo ou mesmo dados durante a partida, com certeza você vai otimizar ainda mais os resultados. Mas o que eu acho interessante é você saber os campeonatos que costumam sair gols após os 70 minutos, os times, e unir isso à sua leitura de jogo ou mesmo à sua verificação de dados durante a partida. Isso vai fazer com que você otimize ainda mais os resultados. Beleza? Então, por exemplo, aqui você pode fazer também filtros da seguinte forma. Acho que é importante mostrar aqui também. Por odds aqui. Ó. Odds é legal. Você pode, por exemplo, eu quero verificar jogos que são over, né? Então, por exemplo, a odd do over 2,5 de 1 até 1,80 aqui, por exemplo. Vamos ver. Sobe, olha lá, subiu, olha lá. Já foi de 54% para 60%. Então a gente vê que a odd pré-live da partida, ela já mostra se o jogo vai ser um jogo com tendência a sair gols durante a partida e mesmo também após os 70 minutos. Você vê que interfere isso aqui, entendeu? Então isso é uma coisa bem interessante de ser analisado. Por exemplo, vamos ver se o BTTS interfere. Se a BTTS, a odd entre 1 e 1,80. Estava 60, subiu para... Não interferiu muito. Então você vê que aí você pode ir brincando com essas combinações aqui e verificar o que você... Alguns jogos você já filtra as partidas que você possa vir a trabalhar, entendeu? Aí você vai pro live, leva pro live, acompanha a partida. Se bateu, se o jogo naquele momento tá over, você fala, opa, você tem a questão do pré-live te indicando que o jogo pode ser over e mais a leitura da partida. Então, isso vai com certeza trazer bons resultados para você no futuro. Legal? Sempre logicamente, sempre com visão a longo prazo, tá? Eu tenho um outro índice aqui. Esse índice, na verdade, ele é um índice que ele vem da base de dados onde eu retiro, tá? Que é o XG, né? O Expected Goals. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o Expected Goals do mandante de 1,5. Vamos ver se interfere alguma coisa. Olha lá, pulou de 54 para 59, avançou bastante. Vamos pegar o visitante também. Para 64. Deixa eu ver se o volume de jogos é bom. 8 mil jogos, um bom volume. Então a gente percebe o que aqui? A gente percebe que esse índice é um índice que afeta, que é bem significativo para você te indicar se você vai ter ou não gols nos 70 minutos. Né? Logicamente, volto a frisar de novo, aliando com a sua leitura, você otimiza ainda mais esses resultados. Beleza? Então, acho que isso tudo é válido, bacana de ser estudado, tá? Então aqui você tem um gráfico ao longo do tempo, você consegue ver se tem... É ideal que sempre o gráfico ele tenha o mínimo de picos possíveis, né? Se for um gráfico mais estável, seria o ideal, né? Você não ter uma variação muito grande entre eles, ok? Tá? Alguns picos desses aqui, às vezes é porque tem poucos jogos, né? Então, isso também é uma questão que pode ser avaliado aí também, entendeu? Se você clica aqui,
Tá vendo? Eu cliquei no mês aqui, ele mostrou que naquele mês, que seria o mês de maio de 2020, teve apenas 39 jogos. Então talvez isso explique esse volume tão alto assim, tão acima da média, entendeu? Então se a gente pega esse daqui, por exemplo, são 15 jogos só, tá? Então aí talvez você não consiga ter uma base tão grande, tá? Ok? Então vamos filtrar de novo, limpar o filtro. Ok, voltei para a média geral. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês. Tem aqui embaixo, você tem você tem todos os jogos, tá? Então só mais um detalhe aqui, né? Por exemplo, eu vou pegar um time aqui, sei lá, América de Cali. Quando eu filtro aqui, você vai ver que embaixo aqui ele vai filtrar também América de Cali e tal, todos os jogos que ele teve, contra quem ele jogou, e se o jogo foi over ou não. E aqui é o resultado da partida, 2 gols contra 1, tá? Então isso você consegue verificar aqui também, tá? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe interessante para mostrar para vocês aqui. Já falei dos menus do campeonato, né, que você consegue filtrar, tá? Bom, basicamente esse eu achei um estudo bem bacana, tá? Espero que vocês curtam aí isso aqui. Eu vou deixar abaixo aqui do vídeo o link das minhas redes sociais. Eles estão aqui também, né? Do Telegram, do YouTube e do Instagram, tá? Se vocês puderem acessar lá também. Estou sempre compartilhando e vou sempre compartilhar bastante estudos muito semelhantes a esses estudos, né? Geralmente eu vou utilizar essa ferramenta que é o Power BI para fazer os estudos, tá? É uma ferramenta que eu gosto bastante, me ajuda muito. Então eu vou pedir também para vocês deixarem os comentários no canal aqui embaixo e solicitarem o que vocês querem de estudos. Putz, Paulo, faz um estudo para mim do primeiro gol, por exemplo, ou dos campeonatos que mais saem gol no HT, dos campeonatos que mais saem gol até os 20 primeiros minutos, que é os campeonatos que mais saem gol entre um intervalo de tempo tal e tal. E a gente vai, com o tempo, né, a gente vai colocando mais estudos aqui, conforme a gente vai vendo que o pessoal vai pedindo, a gente vai melhorando e sempre colocando novos estudos, tá? Esse daqui, esse painel, é um painel que eu desenvolvi, tá? Vou pedir a cooperação de vocês também, caso vocês acharem algum tipo de erro, alguma coisa, me comuniquem, tá? Eu vou deixar também o endereço do e-mail, tá? De contato aqui, vocês podem mandar lá e é uma ferramenta que eu sempre vou estar atualizando aí também para vocês aí, beleza? Pode ser que futuramente eu venha otimizá-la, colocá-la para vocês verificarem por time também, quais são os times mais over e tal. Aos poucos a gente vai otimizando ela, tá? Mas é um bom ponto de partida aí pra gente ter essas informações aqui, vão nos ajudar bastante, beleza? Galera, como é que vocês fazem para ter acesso a essa ferramenta aqui? No meu canal no Telegram é só entrar lá, tá? É totalmente gratuito, tá? Vocês entram lá no canal do Telegram, eu vou deixar o link lá. E lá vocês baixam essa ferramenta aqui, podem utilizar à vontade, compartilhar com as pessoas. Só peço sempre que, por favor, divulguem o canal, né? E assim, de quem fez, né? No caso, né? Mas podem utilizar à vontade aí a ferramenta aí. E conforme eu falei, pode deixar sugestões aí que a gente vai sempre estar otimizando e fazendo novos estudos. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo.